Olá, bem-vindos ao Microsoft Building the Future e ao espaço Altice dedicado ao tema Augmented and Virtual Reality on 5G Era. Eu sou o Paulo Pereira, sou Head of Technology and Innovation na Altice Labs e tenho aqui hoje comigo um conjunto de elementos extremamente interessante que nos vai ajudar a discutir este tema. Gostava de dar as boas-vindas ao André Godinho, CEO da Infinite Foundry, à Mafalda Rica, CEO and Co-Founder da Explorer, que é uma spin-off da GEMA, Digital and Technology Agency, e também ao Paulo Marques, founder da All Be Smart. Obrigado por estarem connosco, tenho a certeza que vai ser uma temática extremamente interessante, desde logo porque o nosso mundo tem mudado significativamente nos últimos 2 anos, e se a transformação digital e a necessidade de acompanhar tendências era já uma necessidade e uma realidade em boa parte das empresas que se querem manter competitivas, com a nova realidade, a nossa nova forma de estar na vida, essas necessidades tornam-se ainda mais prementes e aquilo a que temos assistido é uma tendência muito crescente na utilização de realidade aumentada e de realidade virtual, na forma como se abordam os clientes nas mais diversas áreas e em particular em tudo aquilo que são áreas de retalho, onde de facto se assistem a crescimentos na área dos 2 dígitos e 2 dígitos fortes em tudo o que diz respeito à utilização de experiências com realidade aumentada, 3D e com realidade virtual para os processos de compra e de venda próximo dos clientes. Eram tecnologias que até há bem pouco tempo estavam muito ligadas àquilo que se chamava de gaming imersivo. No entanto, e também com a evolução tecnológica, tem sido possível otimizar esses processos e atingir outras possibilidades de utilização dessa tecnologia. E estas 3 empresas são perfeitamente exemplos claros das oportunidades de negócio que se perfilam com este tipo de tecnologia. Eu gostava já de avançar e desafiava aqui o André Godinho relativamente à comparação entre o gaming e aquilo que vocês têm podido fazer na Infinite Foundry com tecnologias 3G e aplicadas à indústria. Fala-nos um bocadinho, André, sobre aquilo que tem sido a vossa experiência. Obrigado, primeiro bom dia, obrigado a todos, obrigado ao Paulo, obrigado à Altice pela oportunidade de apresentarmos um pouco a nossa empresa, exatamente o contexto da aplicação da realidade virtual a outros ambientes que não o gaming. Portanto, penso que desde que começou aqui esta pandemia, que muita gente ouviu falar dos grandes problemas que a indústria tinha por exemplo, de conseguir fabricar depressa, de conseguir fazer um aumento, por exemplo, no caso das vacinas de produção que fosse necessário para o que o mercado necessitava, e o que se percebeu é que efetivamente a indústria tinha muitas dificuldades a ser ágil e flexível a responder ao mercado. Ora, nós estamos num mundo conectado, nós estamos num mundo em que o consumidor muda muito rapidamente de requisitos e de áreas em que está interessado. A indústria viu-se numa necessidade de ter que rapidamente se conseguir reconfigurar e não como tradicionalmente, em que demora muito tempo, produz muito para estoque e que nesta altura não funcionava. Portanto, a realidade virtual aqui, o que é que vai introduzir à indústria? Vai introduzir a vantagem de nós termos um ambiente virtual exatamente igual ao ambiente que nós temos na fábrica. Portanto, tudo o que está a ser fabricado na fábrica, nós temos uma cópia virtual exata no computador através de realidade virtual desse mesmo ambiente. A isso chamamos nós tecnicamente gêmeo digital, como o próprio nome indica, gêmeo porque é uma cópia digital, porque é feito no mundo virtual, e através dessa funcionalidade, utilizando uma experiência de utilizador muito semelhante ao gaming, nós podemos, entre aspas, brincar dentro da fábrica, ou seja, eu posso mudar tipos de produto que estou a produzir, posso mudar volumes de produção, posso alterar o design de produto e perceber neste mundo virtual, se eu fizer esta alteração na minha fábrica, se eu fizer estas alterações, como é que eu vou reorganizar a minha fábrica para conseguir continuar a produzir rapidamente, com boa qualidade, com boa
com bom custo, e assim consigo reconfigurar e consigo pensar no mundo virtual muito mais rapidamente como é que eu consigo reconfigurar a fábrica e assim consigo depois fazer mais no mundo físico. Portanto, é exatamente o mesmo do gaming, mas neste caso para experiências e para casos reais de linhas de produção. Muito bem, André, obrigado. Mas naturalmente não falamos apenas de fábricas, não é? Portanto, vocês também fornecem realidade virtual na forma de serviços a outros clientes, correto? Sim, nós até, mesmo do próprio ambiente de fábricas, mas outros, quando nós falamos, por exemplo, de fábricas, há operações automáticas, a gente conhece os robôs, as máquinas que fazem determinadas operações, mas também há as operações manuais, quer seja de fábricas mais pequenas, que têm volumes mais pequenos e que não se justifica robotizar, quer seja em fábricas onde há uma grande variabilidade em determinados postos e é muito difícil estar sempre o robô a mudar de tarefa e é mais fácil o operador humano dar essa flexibilidade. Portanto, a própria tecnologia de gêmeo digital também se aplica às partes manuais, às partes onde os operadores temos que também saber como é que vamos planear essas linhas manuais, porque elas também sofrem problemas, não só os problemas típicos das automáticas, como qualidade, eficiência de produção, etc., mas também problemas específicos dos operadores humanos, como ergonomia, lesões, portanto, todo o tipo de bem-estar que hoje em dia cada vez é mais importante, porque não é só uma questão altruísta, se quisermos, de que o operador tem que ter bem-estar a executar a tarefa, também é uma questão mesmo pragmática, porque se o operador tiver uma dor de costas, vai mais lentamente executar a tarefa, vai mais facilmente cometer erros, e esses erros depois vão também impactar no próprio custo do produto. E, portanto, a própria realidade virtual também nos coloca virtualmente na posição do operador humano e que nós podemos virtualmente executar as tarefas e perceber, isto está a correr bem, ou será que eu devia aumentar ligeiramente a altura da bancada, mudar ligeiramente a posição de alguma montagem para que o operador não seja tão difícil para eles fazer, para que ao fim, não nos podemos esquecer que são 8 horas inteiras a fazer estas atividades por dia e, portanto, é muito pesado e, portanto, qualquer pequena alteração que ajude o bem-estar do operador é muito importante e muitas vezes os pequenos detalhes eram difíceis de ver na linha de produção real porque eu tinha que parar na linha, não é? Quer dizer, eu não podia estar ali eternamente a experimentar. Eu no mundo virtual posso estar 1, 2 dias, uma semana a experimentar e não vai impactar a minha produtividade da linha porque eu consigo fazer esta otimização. Por isso é que este gêmeo digital ajuda muito em todas estas questões que, se nós não existirmos, as pessoas têm muito pouco tempo para otimizar a linha no mundo real, porque uma linha não pode estar parada, que se Claro, estiver parada não entra dinheiro e não se paga, não é? Claro. No fundo acaba por funcionar quase que um treino virtual de todo o contexto, não é? Vão experimentar Exatamente. o contexto e vão otimizar o contexto antes de avançar. E têm-no feito na indústria, em vários tipos de indústria, não é? Desde a indústria automóvel, a própria indústria da energia, mas também têm sabido pensar um pouco fora da caixa e aplicado a outras áreas, como é o caso do desporto. Isso nós chamamos que foi a nossa aplicação Covid, porque também todos sofreram um pouco o Covid. No nosso caso, nós nem próprios podíamos entrar nas fábricas, porque havia na altura que o Covid começou, e então tivemos um desafio lembram-se, pouco, quando o Covid começou, havia a questão dos Jogos Olímpicos e das pessoas, havia a preparação, portanto houve uma grande confusão, como é que os atletas poderiam preparar para os Jogos Olímpicos. Então tivemos o desafio de uma federação olímpica de aplicar o mesmo conceito de fábricas, mas neste caso ao próprio ambiente de competição, já que estava tão difícil deles competirem, dos atletas competirem, porque havia provas canceladas, etc., as pessoas não podiam voar, havia todas estas confusões, e os atletas indo para os Jogos Olímpicos com muito menos preparação estariam em piores condições de conseguir ter a performance que desejariam, e portanto nós aplicamos este mesmo conceito de gêmeo digital, mas ao próprio ambiente ao próprio ambiente olímpico, com o próprio som do público, com todas aquelas questões que normalmente nós estamos a falar. Uma coisa é no futebol, mas outras modalidades que não têm tanto atenção da parte das TVs, muitas vezes os atletas olímpicos, quando vão pois, para essas realidades, são realidades que não estão habituados, e há uns que reagem bem, há outros que reagem mal. Ora, se nós conseguimos no mundo virtual
trazer esses cenários, que é o que é que vocês nos Jogos Olímpicos vão esperar e vão encontrar mais facilmente quando os atletas vão lá, conseguem fazer este género. Porque nós criámos exatamente, foi ambientes em que permitia que eles fizessem exatamente, isto foi no caso foi de artes marciais, portanto de combates com o som, combates com atletas virtuais que eram muito semelhantes ao que eles iam encontrar, portanto velocidade de ataque, etc., muito semelhante, e que lhes permitiu, apesar de não ser o ideal, mas ser muito próximo. E hoje em dia estamos cada vez mais a estudar com eles, trazer este tipo de abordagens, não de uma forma mais constante no próprio treino, porque obviamente ajuda muito também no próprio treino os atletas terem este realismo antes da própria competição, ajuda muito na sua performance, que não é só física, é também muitas vezes mental e psicológica, que tudo isto impacta nesse tipo de performance. E muitas vezes a realidade virtual aí, como é muito rica, muitas vezes nós até brincamos a dizer, às vezes até é mais rica do que a própria realidade, porque ela é de facto bastante precisa, Haja e isso ajuda criatividade, não é? muito os atletas. Exatamente. Exato. E voltamos ao gaming, não é? O desporto é aqui o ponto de ligação com a Mafalda. Mafalda, obrigado pela sua presença. De facto, desporto e eventos é onde a Explora tem desenvolvido a sua atividade e conhece bastante bem, não é? E onde tem também utilizado a temática da realidade aumentada, da realidade virtual e um conjunto de outras tecnologias para que os espetáculos possam ser mais impactantes para quem lá participa. Então, sim, nós no Explore utilizamos de facto a realidade aumentada e a realidade virtual para, no fundo, melhorar e revolucionar a experiência de visita aos diferentes espaços. Os estádios são, sem dúvida nenhuma, espaços de eleição para utilizar a nossa tecnologia, e juntamos também aos sistemas de realidade aumentada e realidade virtual um sistema de contextualização e um sistema de gamification para, no fundo, não só melhorar a experiência, como também criar aqui um maior engagement com os utilizadores. Temos um exemplo relativamente recente que fizemos com o Benfica, como basicamente tínhamos um desafio que era as visitas ao estádio do Benfica. São visitas onde, apesar do futebol ser uma coisa muito emotiva, emocional, as visitas aos estádios são sempre coisas mais vazias, porque ninguém encontra lá os jogadores, ninguém encontra lá a vida, não é? Ninguém encontra lá jogo, simplesmente vê o estádio. E portanto o recurso à realidade aumentada e à realidade virtual permite precisamente trazer de uma forma imersiva para dentro do estádio tudo aquilo que é a realidade dos dias de jogo, a realidade dos próprios jogadores que podem interagir connosco, e portanto tudo aquilo que não pode estar lá numa visita pode passar a estar através da realidade virtual e através da realidade aumentada. E foi isso que nós fizemos, por exemplo, no estádio do Benfica. Portanto, no fundo, recorremos a este tipo de tecnologias que nos podem trazer um jogador para a nossa frente para nos dar as boas-vindas, que nos podem mostrar como é que é o balneário dos jogadores quando eles lá estão, e portanto tudo isto traz um peso emocional à visita e um impacto na visita que de facto revoluciona a forma como as pessoas podem visitar estes espaços. Trabalhamos não só com estádios, mas também com museus, cidades, inclusive com a indústria, que foi uma coisa que começámos a trabalhar até neste contexto pandémico, onde também faz todo sentido este tipo de soluções, e temos até exemplos. Nós, enquanto parceiros da Altice, trabalhamos sempre muito bem, de mãos dadas, e fizemos projetos também muito engraçados em museus como o Museu de Raiolos, o Museu Nacional Ferroviário, onde introduzimos mais uma vez a realidade aumentada e a realidade virtual para trazer de volta, por exemplo, elementos históricos que não estavam ali presentes e queríamos mostrar. Um exemplo que fizemos com Raiolos, temos lá uma igreja onde por baixo do solo existe um achado arqueológico de tinturarias marroquinas, e basicamente o que nós fizemos foi mostrar através da realidade aumentada e através de uma experiência 360 imersiva como é que aquilo era nesse tempo. E portanto, de facto, existem aqui imensas oportunidades que podem ser apresentadas a esta experiência de visita, que de facto cria um enorme impacto nos visitantes, e como tal, ao criar mais impacto, também abre aqui novas portas, não só, como disse, engagement, mas também de monetizar estas experiências e fazer destas experiências como fontes alternativas de receita para quem as compra e para quem as usa junto dos seus clientes e junto dos seus visitantes. Certo, esse era um tema que eu ia questionar. Portanto, não se trata apenas de alterar a experiência de quem visita, não é? Trata-se também de proporcionar
a quem disponibiliza o espaço. Neste caso estávamos a falar da solução Virtual Tools, que no fundo agrega todas as competências e todas as funcionalidades que vocês têm nas vossas aplicações. Trata-se de colocar ao serviço também das empresas ou das entidades que as exploram uma nova fonte para explorar rendimentos. Sim, e isso tem sido uma coisa fundamental no atual contexto, não é? Basicamente, a transformação digital é uma coisa inevitável de ser falada e de ser explorada hoje em dia. Já era há muitos anos atrás, agora mais ainda, mas não é por acaso. Não é por acaso que se diz que 57% das marcas líderes de mercado estão a começar a investir em tecnologias imersivas, e quem nos diz isto até um estudo da Accenture de finais de 2020, e há de facto aqui uma explosão neste mercado brutal que tem a ver com a utilização deste tipo de tecnologias para chegar e aproximar, não é? Chegar mais próximo dos clientes. Porque a partir do momento em que estamos todos em casa, já não chega a visitar um site, se calhar temos que levar as pessoas a sentirem que estão dentro de uma loja, a sentirem que estão a visitar efetivamente um showroom, ou que estão a fazer uma visita mais imersiva, no fundo, que os permite sentir um bocadinho melhor como seria se estivessem lá. E isto é válido não só em contexto pandémico, isto é naturalmente válido num outro contexto, quando tudo isto acaba, porque na verdade eu deixo de poder contar apenas com as pessoas que estão na minha proximidade, mas posso contar com o mundo inteiro. E a partir do momento que eu posso contar com o mundo inteiro, eu posso também encontrar novos clientes, chegar a novos clientes, aumentar a minha receita, promover as minhas vendas através deste tipo de tecnologias imersivas. E também nos dizem os estudos que efetivamente não só as empresas apostam mais nestas tecnologias hoje em dia, cada vez mais, como também os próprios consumidores sentem-se impactados por isso, porque ao verem, dou-lhes o exemplo de um projeto que fizemos para a ASP, que é uma marca americana de esterilizadores hospitalares. As pessoas, ao verem o produto à sua frente, na sua casa, interagirem com os botões, não é? Verem o que ali está à sua frente, vão com certeza ter maior apetência para comprar aquele objeto, porque estão ali com ele, conseguem interagir com ele, e se calhar não podem ir à loja, não podem ir ao showroom ver esse produto, porque estamos numa pandemia, ou não podem ir porque está do outro lado do mundo o produto, e portanto tudo isto abre aqui enormes oportunidades de negócio para as empresas também. Sem dúvida, e eu acho que, e voltando às empresas, não é? Até porque é um tema que a Altice tem particular relevo, também para endereçar uma realidade que já era difícil e que se está a tornar ainda mais difícil, que é a escassez de recursos humanos capacitados para determinado tipo de trabalho no terreno. Este tipo de tecnologia é valiosa, não é? Vocês têm assistido a isso ou não? Temos, e na verdade dentro do grupo do qual nós fazemos parte, portanto o Explora está inserido num grupo de empresas que faz parte dessa tal empresa, a Gema, que introduziu no início desta conversa, e dentro do grupo, na Gema, estamos a lançar um novo produto que é precisamente o Remote Assistant, que é exatamente isto, como nós não podemos aceder a determinado tipo de técnicos em qualquer parte do mundo, a qualquer momento, não só pela pandemia, mas às vezes pela distância, e, portanto a pandemia simplesmente veio acelerar e justificar ainda mais este tipo de intervenção. Portanto, por que não recorrer à realidade aumentada, utilizando smart glasses ou até mesmo uma aplicação no smartphone, portanto recorrer à realidade aumentada para mostrar na nossa frente os esquemas de uma máquina sobre a qual eu estou a intervir, ao mesmo tempo poder consultar documentos que estão relacionados com aquela máquina e fazer essa intervenção, estar em ligação com alguém em back-office que me está a orientar, está a ver o que eu estou a ver e está-me a dizer, intervém nesse local exatamente, e portanto tudo isto no fundo acaba por alargar imensas oportunidades que existem para este tipo de intervenções, melhorar os tempos de resposta e reduzir brutalmente os custos. Portanto, exato. Acabamos por colocar... São de facto vantagens indiscutíveis. Isso, exatamente. Colocamos ao serviço das empresas um conjunto de vantagens que são extremamente importantes naquilo que diz respeito a endereçar a escassez de recursos ou a especialização de recursos, que é sempre difícil de endereçar. Eu aproveito obrigado Mafalda, aproveito esta abordagem aqui e este tema para trazer a conversa para um outro tema que tem que ver também com a dificuldade por vezes em encontrar informação no terreno, mesmo que estejamos a trabalhar de uma forma virtual, com recursos virtuais. E é aqui que entra o Paulo Marques e a Albismart. Paulo, obrigado pela presença.
Vocês têm explorado estas possibilidades com exemplos muito concretos e com sucesso. Inclusive, já assisti a algumas demonstrações e são impactantes e temos até alguns trabalhos na área das telecomunicações muito interessantes. Não nos quer partilhar um bocadinho como é que surgiu esta oportunidade e como é que tem explorado este espaço para crescer enquanto empresa? Claro que sim. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. A Bismart já é parceira da Altice Labs há alguns anos em projetos de investigação e desenvolvimento. Contamos com o vosso apoio nas provas de conceito que temos vindo a fazer. E em relação a este produto em particular, que nós chamamos ARGIS, até Augmented Reality for Geographical Information Systems, a ideia veio das águas da região de Aveiro, a ADRA, que tem a seu cargo uma infraestrutura com 6.500 km, que está subterrânea, portanto, água de abastecimento e água residual. É uma estrutura complexa, com vários anos, várias camadas, e, portanto, eles têm as equipas no terreno e todos os dias se levantam com o problema de ter acesso imediato à informação que está no cadastro. E, portanto, a ADRA viu na realidade aumentada uma oportunidade para trazer esta experiência para o técnico que está no terreno e fazer com que o cadastro esteja acessível com, basicamente, um clicar e de uma forma bastante intuitiva. E, portanto, nós somos uma empresa tecnológica, trabalhamos na área do 5G, na área de desenvolvimento de software há alguns anos e temos competências na área de realidade aumentada. E aqui focámos-nos num nicho de mercado que combina os sistemas de informação geográfico com a realidade aumentada. Portanto, eu acho que aqui a inovação e a mais-valia que nós trazemos para o mercado é isto. Eu acredito que o sistema SIG de todas as utilities, falou nas telecomunicações, podemos falar na eletricidade, gás, etc., no futuro vão ter também na sua solução de mobilidade uma componente de realidade aumentada. E nós somos pioneiros nisso e estamos com a ADRA com um produto que neste momento existem 20 equipas no terreno a usar e que tem a possibilidade também, para além do acesso remoto ao cadastro e a visualização dos hologramas sobre a infraestrutura, sobre os hidrantes, por exemplo, também a possibilidade da correção do cadastro, que é outro desafio. A rede é muito complexa, tem muitos anos, há elementos que não estão bem cadastrados e, portanto, se nós tivermos as várias equipas, através desta ferramenta, no seu dia-a-dia, fazerem a atualização do cadastro, no final do ano temos um cadastro melhor. E é um problema, quando, por exemplo, há escavações e intervenções que têm que ser feitas, poder ter uma precisão na localização da infraestrutura para que não haja acidentes. E agora estamos também já em Espanha com as águas de Valência, e portanto temos a ambição de poder crescer neste nicho de mercado que combina estas duas componentes. Muito bem. Falava há pouco do vosso conhecimento em 5G e da experiência que têm adquirido ao longo do tempo na experimentação. O que é que vos parece que a entrada do 5G em Portugal pode contribuir para este tipo de soluções? Bom, nós tivemos, graças também à colaboração estreita que temos com a Altice Labs e no âmbito do Aveiro Tech Week, a oportunidade de demonstrar esta solução sobre o Wi-Fi, sobre 4G, sobre 5G, com a vossa rede de testes, e claramente é perceptível ver que a aplicação flui melhor se tivermos a baixa latência da rede 5G. Mas eu diria aqui outra dimensão que às vezes não é muito falada, e é que com a densificação da rede 5G, portanto o aumento do número de estações base, que será provavelmente 3 vezes mais do que o que temos atualmente no 4G, vamos ter a possibilidade de termos geolocalização baseada em triangulação, ou seja, baseada nas estações base, que também está no standard do 3GPP. Acredito que atualmente ainda não está disponível, mas vai evoluir e vai estar disponível. E aí nós podemos usar geolocalização baseado no footprint celular, portanto da rede móvel, e evitar o uso do GPS ou do GNSS. Isto traz vantagens para já em termos de consumo de bateria do dispositivo AR, mas também, dependendo, lá está, do número de estações base, em zonas urbanas muito densas, podermos ter resoluções espaciais que o GPS não permite, porque o GPS
por causa dos efeitos de sombra dos prédios, em determinadas zonas muito densas, em termos urbanos, podemos ter erros consideráveis. E, portanto, isso depois a experiência do utilizador sofre com isso. Então, nós estamos também aí a perceber como é que a implementação do 5G vai evoluir para trazer essa mais-valia da precisão de geolocalização. É uma das dimensões. Outra dimensão do 5G que também ainda não se fala, mas que está aí, que são as redes satélite de baixa altitude, os Non-Terrestrial Networks, que estão na Release 18 do 3GPP, e que aí vamos poder ter 5G a nível global e podemos ter em zonas remotas capacidades que hoje não temos, porque os satélites vão estar a baixa altitude, 600 km, e a experiência poderá ser bastante melhorada. Portanto, sim, 5G, mas também numa perspectiva de evolução quase a caminho do 6G nestas duas dimensões. Satélite e geoposicionamento são questões importantes para nós. Certo, e sem dúvida que vão abrir aí uma série de mercados potenciais extremamente interessantes, não tenho dúvidas nenhumas. Claro que quando falamos de 5G, aquilo que nos ocorre, talvez em primeiro lugar, até porque é o cenário com o potencial talvez mais imediato, são os cenários da indústria, não é? E falando da indústria e tendo aqui a Infinite Foundry, eu acho que era extremamente interessante perceber como é que vocês veem a evolução do vosso mercado e das vossas soluções com o 5G disponível como está neste momento. Claro que sim, obrigado, Paulo. Quando eu apresentei agora no início o gêmeo digital e a tecnologia de fábrica digital 3D, que é a nossa tecnologia, nós quando começámos a desenvolver esta tecnologia foi só muito na área do planeamento, ou seja, aquilo que eu estava a dizer, portanto, a gente copiava a fábrica e planeava no gêmeo, portanto, através de realidade virtual, alterações à fábrica. Através da parceria com a Altice, o que é que os clientes até começaram a pedir à Altice e nós começamos a entregar? Era que também queriam utilizar a própria realidade virtual para controle em tempo real das operações. Porquê? Porque uma fábrica que tipicamente tem milhares de sensores, quando estamos a falar de uma fábrica já de média ou grande dimensão, esses milhares de sensores não cobrem tudo da fábrica. Portanto, há zonas, sei lá, reatores, zonas dentro de um reator, zonas dentro de equipamentos que podem ter alta velocidade, alta pressão, alta temperatura, que muitas coisas que acontecem lá dentro nós não conseguimos sensorizar. Não conseguimos sensorizar porque é impossível colocar lá um sensor se ele se autodestruir pelas condições muito complexas que estão dentro do ambiente. Mas essas áreas são áreas críticas. E se nos lembrarmos que a energia está ao preço, toda a gente sabe, que a indústria consome entre 25% a 30% da energia global, é quase tanto como as casas, que é quase 40%, portanto, são dois grandes elos, mas a indústria cobra muito. Portanto, era muito importante também se olhar nesta perspectiva de realidade virtual para dentro das máquinas, quando elas estão a operar em tempo real, para sabermos se eu consigo perceber o que é que essa máquina está a operar bem ou se está a operar mal, se está a operar fora do padrão que deveria ou se está a operar muitas vezes, só se consegue fazer isso por métodos indiretos. Está a operar fora porque a peça saiu com defeito. Saiu com defeito, deve haver algum problema dentro da máquina, mas muitas vezes até se demora a perceber esse problema dentro da máquina. Ora, se nós conseguimos utilizar a realidade virtual para, em tempo real, saber exatamente o que é que está a acontecer nessas áreas que nós chamamos as áreas escondidas da fábrica, e não é escondidas porque eu não quero lá pôr um sensor, porque eu não consigo lá pôr um sensor. Se eu consigo utilizar a realidade virtual para perceber o que é que está a acontecer, eu consigo também ter a certeza que estou sempre a operar no nível ótimo. Não esquecendo que tudo em indústria é milhões. Portanto, qualquer 0,01% que eu poupo, no final do ano são milhões que eu estou a poupar. E, portanto, porquê que o 5G foi importante aqui? Porque até o 4G ou até o Wi-Fi sempre houve. Eu para conseguir entregar este volume de dados, eu tenho que receber muito volume de dados em tempo real da fábrica. Ora, estamos a falar em zonas eletromagnéticas muito complicadas, com bastantes interferências, em que muitas vezes a fiabilidade e a capacidade de receber dados e de reenviar os dados, depois de ser processados na cloud, de reenviar para que nós vermos o que está acontecendo dentro das máquinas em tempo real, não era a mais adequada. Ora, não era a mais adequada, não consegui introduzir esta tecnologia. Muito bem, André. Obrigado. Mafalda, e para vocês, para as vossas experiências imersivas, em que pode o 5G contribuir e o que é que podemos esperar
de novidades como consequência desta disponibilização da nova rede? Eu diria que no nosso caso, o nosso caso toca precisamente nas vantagens que foram acabadas de ser nomeadas pelos restantes 2 oradores, pelo Paulo e pelo André, onde basicamente nós não só vamos usufruir de todo o tema do sistema da melhoria do sistema de contextualização, que nós utilizamos para enviar informação, dados, conteúdos para os nossos utilizadores. Portanto, é para nós uma questão também bastante relevante não ter uma enorme dependência do GPS. E no caso dos nossos conteúdos, quando nós estamos a falar de realidade aumentada, estamos a falar de introduzir à nossa frente normalmente modelos 3D, e esses modelos 3D naturalmente que com o 5G irão beneficiar a experiência consideravelmente, porque não vamos ter algo que é muito mais fluido, que é muito mais usável, sem interrupções, sem problemas de processamento, com maior qualidade gráfica, e tudo isso é muito relevante para o utilizador final e para a garantia do sucesso da nossa experiência. Portanto, sem dúvida nenhuma que no caso do Explore iremos beneficiar bastante com a introdução do 5G nos diferentes clientes com os quais trabalhamos. Sim, se calhar vamos beneficiar todos enquanto cidadão, enquanto potencial utilizador dessa mesma experiência. Eu mal posso esperar também. Eu não poderia, estamos seguramente a chegar ao final do nosso tempo, mas eu acho que não poderíamos concluir esta nossa conversa sem falar um pouco do fenómeno Metaverse, algo que está aparentemente a conquistar terreno, não sendo propriamente uma novidade absoluta, goza agora de uma conjugação perfeita entre a tecnologia que está disponível e a potência do mercado. Portanto, é uma escolha certeira, se calhar, no timing para a entrada no mercado. Obviamente, nesta fase, ainda muito vocacionado para as massas, mas seguramente, e tendo sucesso, terá um espaço de atuação também no mercado empresarial. O que eu gostaria de perceber de todos vocês, e talvez começando pelo Paulo, em que medida é que vos parece que esta tendência pode trazer vantagens ou um novo espaço de oportunidade para aquilo que são as vossas soluções? Obrigado. É assim, tudo que seja a ver ambientes virtuais, como aqui já foi discutido, digital twins, no ambiente empresarial serão muito úteis em experimentar. Portanto, antes de ir para o terreno, as equipas, por exemplo, no caso das águas ou das utilities, conseguirem ver em 3D de uma forma imersiva aquilo que vão fazer, poder experimentar e ver qual é que é o efeito, e acho que é uma mais-valia muito importante, até mesmo para questões relacionadas com o treino das equipas. Falou-se aqui na falta de capacidade técnica de muitos elementos e, portanto, de skills, e eu acho que todas estas tecnologias vão fazer também uma democratização do acesso, não só ao conhecimento. Eu acho que a internet e o 4G trouxe esse acesso ao conhecimento. A gente faz Google e vamos buscar informação, mas agora fala-se que o 5G traz a Internet of Skills, que é a capacidade de termos, através das tecnologias imersivas, como por exemplo a realidade aumentada, irmos passo a passo, sendo treinados a sermos nós a fazer. Portanto, não só ler a informação que está disponível na net, mas sermos treinados e sermos todos capazes de fazer coisas que no passado era preciso ter uma determinada qualificação muito específica e muitos anos de treino. Nós agora conseguimos ser treinados com a imersão destas tecnologias, que obviamente depois também levantam questões relacionadas com privacidade, etc. Mas deixo para vocês essas questões. Certo. Mafalda, se quiser comentar também, depois fechávamos com o André. Sim, eu diria que o metaverso é um fenómeno inevitável para todos os setores de atividade, e nós é de facto um mercado onde já se diz que vai valer trilhões de dólares. Neste momento, no ano de 2020, valia 21 bis, em 2024 diz a valer 800 bis, e já há quem falou na trilha
billion industry. E não é por acaso, é porque de facto o vivermos nestes mundos paralelos em todas as áreas da nossa vida vai passar a ser realmente uma realidade. E no nosso caso muito concreto, no Explora, uma vez que nós desenvolvemos visitas virtuais para os nossos clientes, sem dúvida nenhuma que o Metaverse vai ser uma alternativa a estas visitas virtuais, mas em bom, em muito melhor, porque na verdade a diferença da realidade virtual para o Metaverse tem essencialmente a ver com o estarmos a falar em tempo real, não é? Eu estou a fazer uma visita em tempo real e com também o facto de eu estar num formato onde me sinto muito mais próxima e presente daquela realidade virtual. Portanto, como é que eu me sinto mais próxima? Eu sou um avatar, eu sinto que aquilo passa a ser uma realidade minha também, porque eu não só estou lá, vejo o meu avatar, como também ao mesmo tempo eu posso estar com os meus amigos a falar ali. E portanto eu consigo interagir com eles na esfera profissional ou pessoal, ir a uma loja, ir ao teatro, assistir a um concerto. O Fortnite fez um concerto em Metaverse onde assistiram 12 milhões de pessoas e portanto tudo isto é brutal, é exatamente aquilo que falávamos há pouco no caso dos limites que existem para este tipo de solução, que é, nós já não estamos a falar só em estar ali com os nossos clientes à nossa volta, que estão na nossa proximidade. O mundo pode estar dentro do nosso negócio, dentro do nosso espaço, dentro da nossa experiência, neste tipo de formatos que são muito mais imersivos e naturalmente que ao serem uma vida paralela ou um espaço paralelo onde eu me sinto também bem, eu vou também poder visitá-lo a partir de qualquer parte do mundo. E portanto para nós, no caso do Explora, abriram-se muitíssimas portas no que diz respeito às Virtual Tours, porque de facto as Virtual Tours vão poder ser feitas de uma forma muito mais imersiva e realista. Eu posso realmente sentir-me lá nos espaços, graças ao Metaverse e a tudo aquilo que ele promete vir a ser. Muito bem, obrigado Mafalda. Eu terminava agora com o André. André, o tema é o mesmo, mas estamos agora num cenário diferente, não é? Onde se calhar aquilo que são utilizadores da vossa tecnologia vão estar mais capacitados também em termos de, vamos chamar, literacia de realidade aumentada com esta nova tecnologia, não é? Portanto, se calhar há para vos aí um espaço de oportunidade também interessante. Uma das coisas, quando nós começamos a trabalhar com o gêmeo digital na indústria, foi a indústria extremamente complexa e é sempre muito avessa à mudança, a não ser preciso sempre muito tempo para mudar. Portanto, houve sempre muitas questões. Será que a realidade virtual vai capturar a realidade do chão de fábrica? Será que eu vou conseguir capturar com boa qualidade essa realidade? Quando isso começou a ser óbvio para os clientes, eles obviamente começaram a vir com os outros problemas todos que a indústria tem. E o famoso, que já agora para complementar o que os meus colegas disseram, que é a colaboração. A indústria, não só internamente, existem vários departamentos de indústria, existe a direção de produção, o de produto, portanto, toda a gente tem que, tipicamente faz a sua área, quase embrulhar aquilo num PowerPoint e envia para a área a seguir. Nós no metaverso isso já não acontece, porque de repente eu estou a fazer o meu produto, mas eu estou a ver como é que ele vai ser produzido na minha fábrica e em que fábricas é que ele vai ser produzido e nas fábricas dos meus fornecedores e o que é que os meus fornecedores vão ter que mudar e será que é possível que eles mudem ou não mudem. Portanto, eu rapidamente consigo ter uma capilaridade de informação que hoje em dia nem sequer existe. Ou seja, eu sou um fornecedor, se eu sou uma Renault, eu conheço o meu fornecedor que me fornece a porta. Agora, eu não conheço o fornecedor que fornece o puxador ao fornecedor da porta. Portanto, há muita informação que nem sequer eu hoje em dia conheço. E ora, o que se começou com a indústria, começou a perceber, espera aí, se eu consigo virtualizar as camadas de chãos de fábrica, de tudo o que é fabricado que me vem para mim, eu já consigo pôr toda a gente a falar no mesmo espaço, toda a gente a colaborar, toda a gente a ser muito mais ágil, e eu consigo entregar muito mais qualidade e muito mais rapidamente, por isso é que volta àquele problema inicial que eu disse, que é o problema de ser ágil e rápido, a conseguir responder a alterações de mercado, mas garantindo eficiência, baixo custo, etc. E portanto, este tipo de soluções é muito o que a indústria cada vez mais pensa, e não é porque o Sr. Mark Zuckerberg disse que o metaverse ia ser, mas era porque já era algo que a indústria começou a perceber que é endógeno e que é essencial para que eles possam sobreviver no futuro. Muito bem.
Obrigado a todos pela vossa participação. Eu acho que foi um momento bastante interessante, com experiências que se complementam, mas que são diversas o suficiente para nos abrir os horizontes, e era exatamente esse o objetivo que nós tínhamos, e esperamos que quem nos está a ver tenha apreciado este momento Altice dedicado à realidade aumentada e à realidade virtual, tirando partido daquilo que é também a disponibilização da rede 5G, e que vai acelerar, assim esperamos, este tipo de negócios. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até à próxima, obrigada. Obrigado. Altice Empresas, empresas que mudam Portugal.